Neste momento, eu quero lhes trazer uma breve reflexão com respeito à vida de Jó. Quem era Jó? A Bíblia nos registra em seu livro, Jó, tudo diz que foi escrito por Moisés. Diz que esse livro é o livro mais antigo. Diz no capítulo 1 que Jó, ele era o homem mais rico do Oriente. Ele possuía 3.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas, e também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Mas aconteceu que um certo dia que vieram os filhos de Deus se apresentar-se a Deus, veio também Satanás entre eles. E Deus perguntou a Satanás: de onde vem? Ele disse: de passear e de rodear sobre a terra. E Deus perguntou para Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aqui nós vemos Deus perguntando por Jó, o seu servo, e Deus deu testemunho da fidelidade de Jó. No entanto, Satanás pôs em dúvida a fidelidade de Jó. Por que Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo o que Jó tinha exclusivo, ou seja, até matar os seus próprios filhos? Primeiro de que tudo, Satanás ele não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Então Satanás não sabia até onde ia a fidelidade de Jó. No entanto, Deus sabia até onde ia a fidelidade de Jó. Deus sabia que a fidelidade de Jó não estava dependendo dos bens que ele tinha. Por isso que Deus pôs à prova a fidelidade de Jó, para mostrar a Satanás que Jó era temente a Deus, fiel a Deus, independente dos seus bens materiais. E Deus condicionou da seguinte maneira: que Satanás tocasse em tudo o que ele tinha. No entanto, que ele não poderia estender a sua mão para matar. Aí estava realmente um teste de fidelidade. Jó não sabia quem estava provando Jó. Pensava que era Deus que lhe estava provando. No entanto, era Deus sim que estava provando. No entanto, o diabo nesse episódio, ele foi o instrumento pelo qual Deus se utilizou, permitiu que tocasse em tudo o que Jó tinha. Satanás estava no controle de Deus. Aqui nós temos que tirar uma lição para nossas vidas. Nós não sabemos muitas vezes de que fonte as tentações elas nos sobrevêm, as provações nos sobrevêm. No entanto, nós devemos confiar no Senhor, sermos fiéis ao Senhor, seja qual for as circunstâncias. Paulo escreveu nos Romanos, capítulo 8, versículo 28, ele nos diz: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto, o seu propósito. Então, todas as coisas dependem daquele que amam a Deus. Então, se eu amo a Deus, então todas as coisas que me sobrevêm está dentro do controle de Deus.
que nós devemos fazer é confiar, é depender exclusivamente de Deus. Foi isto que Jó fez. Ele manteve a sua fidelidade em Deus. Ele não murmurou, ele não reclamou quando caiu toda essa tragédia sobre ele. Pelo contrário, quando trouxeram a notícia que quando os seus filhos estavam realmente festejando na casa do seu primogênito filho, e disse que veio um vento sobreveio sobre aquela casa e matou todos os seus filhos. A Bíblia diz que então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e o adorou. E disse: no saí do ventre de minha mãe e no voltarei. O Senhor, o Deus, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aqui nós vemos a fidelidade de Jó. E os seus amigos, nesse momento, que deveriam ser amigos, pelo contrário, eles acusaram a fidelidade de Jó, né? A ponto de dizer que Jó estava em pecado, que ele confessasse o seu pecado, mas aquela provação de Jó não era resultado de algum pecado que Jó tinha cometido, mas Deus estava provando a sua fidelidade para Satanás. E para encurtar essa breve reflexão, eu quero vos dizer que Satanás não conhece até onde vai a nossa estrutura espiritual. Por isso que Deus não é injusto para nos provar, para nos tentar além das nossas forças, das nossas limitações humanas. Pelo contrário, Ele vai nos dando graça para que nós possamos suportar até o tempo determinado de uma aprovação. Talvez eu esteja falando agora para alguém que foi surpreendido por algo que não gostaria que isto acontecesse. Uma tragédia talvez aconteceu em sua vida que você não esperava. Confie totalmente no Senhor. Se você realmente teme a Deus, se você desvia-se do mal e essas coisas lhe vieram sobre você, Deus está no controle. Há um propósito. Agora você não entende, como Jó não entendia tudo aquilo o que estava acontecendo. Mas Jó estava dependendo de uma resposta de Deus, de uma intervenção de Deus. Ele sabia que Deus iria modificar, que Deus iria dar-lhe uma resposta. Foi isso que ele teve, a conclusão que ele teve no final. Eu apenas conhecia, eu apenas te conhecia por falar, mas agora os meus olhos te veem. Então Jó teve uma experiência pessoal da intervenção, do agir de Deus, da proteção de Deus. Ele chegou até a dizer, no capítulo 42, eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos, plano, desígnio pode ser frustrado. Então ninguém pode frustrar um propósito, um desígnio na vida de Deus, na vida daquela pessoa. Ainda que você aparentemente perca tudo, mas você não perdeu nada. Porque a Bíblia diz que depois o Senhor apareceu a Jó e mudou o seu cativeiro. O Senhor abençoou a Jó, como diz no capítulo 42, versículo 12. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia
e o da terceira querem Apuque. E em toda aquela terra não se acharam mulher tão formosa como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó velho e farto de dia. Concluo dizendo, não questione aquilo que lhe aconteceu. Não reclame, né? Pelo contrário, faça como Jó. Ao invés de questionar, de reclamar, faça só adorar. Porque com certeza há um propósito em tudo isto que lhe aconteceu. Deus irá reverter esse quadro da sua vida. É aquilo que a Bíblia diz. O que Jesus disse para os seus apóstolos, diz também para você neste momento. O que eu faço agora, o que está acontecendo agora com você, você não entende, não compreende, mas você irá entender depois. E você irá glorificar. Porque é melhor o fim das coisas do que o início. Não crie atalho de maneira alguma, porque para todo propósito, para tudo há um tempo determinado. Tudo existe, certo? Um princípio natural. Existe um começo, existe um meio e existe um fim. Então obedeça esses princípios naturais, né? O começo. Então comece de maneira correta, né? Então, no fim, você terá a vitória completa. Você será abençoado por Deus. Você será próspero naquilo que Deus tem planejado para você. Você terá um final feliz. Então não crie atalho. Não saia do seu lugar. Porque há um tempo, há um propósito de Deus na vida daqueles que temem a Ele, na vida daqueles que dependem dEle, na vida daqueles que confiam nele. Que a vida de Jó sirva uma vida de experiência para cada um de nós. É claro que as provas que nós passamos não se assemelham-se com a prova que Jó passou, mas é sempre de uma maneira diferente, não deixa de ser prova, não deixa de ser momentos difíceis, mas nesse momento mais difícil da sua vida, quando ninguém lhe compreende,